Iniciei a gravação e vou entrar lá na outra sala para ver se tem alguém lá para Eu tô lá poder na vir outra para cá. sala, assim. Se ponha lá no chat, então, Daniel, por gentileza. Eu tô colocando lá, mas ainda tem bastante gente lá. Tá bem. Então vamos aguardar só uns minutinhos a mais. Peço desculpas mais uma vez, professores, porque realmente estou apanhando aqui. Nunca aconteceu isso comigo, então não estou sabendo resolver. Desculpem pelo atraso. Eu queria pedir, tanto quanto possível, que iniciasse. A gente já está aí com quase 40 minutos de atraso e eu tenho outro compromisso. Vamos ver se a gente inicia e quem está com problema de entrar, pega essa parte inicial depois na gravação. Depois vocês vão disponibilizar o vídeo para o pessoal ver, não vão? Igual foi feito com os técnicos? Sim, já estamos gravando e disponibilizaremos, sim, com certeza. Se quiser começar, pode começar. Ô, Jefferson, então acho que você já podia começar. Tá. Bom, pessoal, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou analista do SIGA, da SIG Software. A gente vai dar uma passada hoje na turma virtual, né, pessoalmente com o objetivo de ver os procedimentos para a realização do fechamento do diário. Né? O sistema ele chama por outro nome, finalizar, consolidar, mas para vocês seria o fechamento de diário. Então, vou compartilhar aqui a tela do sistema. Só um minutinho. Consegue visualizar essa tela com a turma virtual? Alguém confirma, por favor? Sim. Obrigado. Sim. Bom, então, acessando a turma virtual, deixa eu só voltar rapidinho, né? O portal docente, né? Ao acessar ao utilizar o usuário e login, né? O usuário ele vai acessar aqui ó, o portal docente, portal do docente. E dentro do portal do docente, o sistema vai listar as turmas do semestre. Nesse caso aqui, nós temos um docente que tem apenas uma turma. Essa turma não é do período emergencial, mas é uma turma que a gente vai utilizar para simulação. É uma turma que tem horários, né? Para o período emergencial é possível que acham turmas com horário e sem horários, mas eu vou pontuar a diferença das duas quando a gente estiver vendo as funcionalidades aqui. Jefferson. Oi, pode falar. Aguardo o pessoal fechar o microfone, porque senão depois não dá para entender na gravação. Não entendi, eu não estou ouvindo ninguém, não. Tá dando muito eco aqui para a gente. Tá. O pessoal tem que fechar o microfone. Não tem ninguém com o microfone ligado na lista aqui, não. Só o Jefferson. Eu também não estou ouvindo, não. Ninguém não está dando nenhum eco. Rogério, você deve estar com os dois links abertos. Eu posso continuar? Ô Jefferson, só uma dúvida. Nesse semestre, as turmas vão aparecer de forma natural para a gente, ou a gente tem que mudar o semestre manual aqui, como é feito na minha FSJ? Não, elas vão aparecer normal, né? Quando o semestre, na verdade, ele já está ativo, né? O 2020.4, na tela principal do sistema já dá para ver aqui, ó, semestre atual. O semestre já está ativo como 2020.4. Então, assim que as turmas já forem matriculadas e vocês forem atribuídos, né, os docentes foram atribuídos para essas turmas, para lecionar uma turma específica, elas vão ser listadas aqui para vocês. Né? Mas é possível que algum programa ainda não tenha cadastrado as turmas, não tenha matriculado os alunos, mas os que já fizeram já vai listar. Nesse caso, realmente, eu não estou utilizando um docente que não tem nenhuma turma desse período. Eu estou vendo aqui, o meu também está 2024, mas não tem turma que não foi cadastrada. Okay. Isso, você só confirma com a coordenação do seu programa se ele já lhe direcionaram para as turmas, né? Já lhe colocaram nas turmas. Mas, seguindo o fluxo, né? A gente vai clicar nessa turma que está aqui e vai acessar a turma virtual, né? O FRI ele chama de turma virtual, que é o espaço onde o professor ele vai realizar as operações, né? De gestão da turma, desde gestões com visualizar participantes, plano de curso, conteúdo programado, né? Mas para essa apresentação de hoje, né? A intenção principal era mostrar o fluxo de fechamento de diário, né? Então, o fechamento de diário, ele basicamente envolve duas etapas, né? O lançamento de frequência,
para os casos das disciplinas que têm frequência. As que não tiverem, eu vou mostrar mais à frente quando a gente tiver nessa. Deixa eu só mostrar rapidinho. Então, para poder lançar nota, né, normalmente o sistema ele requer que sejam lançadas as frequências, aqui nessa colunazinha aqui. Então, as frequências que forem lançadas nas funcionalidades que eu vou mostrar daqui a pouco, elas vão ser apontadas aqui e cabe ao docente clicar nessa setinha para que ela seja transferida para antes da consolidação. Então, a gente vai fazer ver um exemplo aqui rapidinho e depois a gente vê o lançamento de nota. Deixa eu voltar para o lançamento de frequência. Então, o sistema tem duas funções. Oi. Só um minutinho, Patrícia, do PGD Plat. Pode falar. Essa turma que você está mostrando é do período remoto emergencial? Porque eu estou vendo diferença em relação ao que você está fazendo e o que eu estou tentando fazer e não consigo. Isso. Então, seria interessante você pegar uma turma do período remoto para mostrar, porque tem diferenças. Por exemplo, eu fiz o ano em 2019, não tive dificuldade. Agora eu estou tendo o período remoto. Pronto, faz o seguinte, me passa seu usuário, que eu mostro a turma que você está tendo dificuldade. Jefferson, queria aproveitar e perguntar uma coisa aqui também, porque eu estou tentando acompanhar aqui pelo SIGA, certo, e eu não consigo nem acessar essa turma virtual. Não tem para mim essa opção de acessar. Mas é como eu respondi agora não tem cadastro, não tem nada cadastrado aqui para mim. Para que sejam listadas as turmas, é necessário que a coordenação tenha atribuído para vocês, né? Tenha colocado vocês como docente. Então? Posso falar, Jefferson? Pode. Aqui é o Luiz Manuel, coordenador lá do Promel. Kátia, talvez você não esteja visualizando, porque segundo o Michel, nosso secretário, agora, tipo, 30 minutos antes da nossa reunião começar, é que ele conseguiu começar a acessar e começou a cadastrar as turmas. A minha foi cadastrada há alguns minutos. Então, a sua talvez esteja sendo prestes a ser cadastrada, tá bom? Ok. Assim, não é para ter nenhuma diferença, mas se você quiser... acho que tem alguém falando que estava com dificuldade na turma do período atual. Se você quiser me passar seu usuário, a gente pode acessar aqui e fazer os testes na apresentação com esse seu usuário. Tá, como que eu faço a questão do usuário? Oi. Como que eu faço, Jefferson? É só a numeração do CPF, né? Jefferson. Oi. A numeração da disciplina? Não, o usuário que você utiliza. Não precisa passar a senha, só o usuário. Quando você acessa o sistema, né? Tem o login e a senha. Me deixa procurar outro docente aqui, só um momento. Eu estou com dúvida nisso. Eu fiz isso, mas eu já esqueci. Como é que a gente acessa aqui o portal SIGA? Uhum. Deixa eu só localizar aqui uma turma do período emergencial que já cadastraram. Aí a gente continua, só um momento. Oi. Por mais que você localize a turma, como não tem matrícula, ainda é impossível a gente ver isso. Eu acho que você vai ter que ver no seu modelo. Eu vou conseguir localizar uma. Eu vou localizar uma que tem matrículas. Pronto, essa aqui é emergencial 2020.4. Vamos tentar por essa aqui. Deixa eu só fazer um procedimento aqui. Enquanto isso, deixa eu só avisar que tem no chat aí um link para uma lista de presenças, por gentileza, se vocês puderem preencher. Pronto. Voltando, nós temos aqui um docente com 2 turmas do período emergencial. Eu vou acessar essa primeira aqui. Bom, acessando a funcionalidade de frequência. Então,
só confirmar o período dessa turma aqui. É isso mesmo. Essa turma, por algum motivo, ela foi cadastrada de 15/3 a 12/4, né? É esse mesmo, né? O período, Luciana, de aula? Ô Jefferson, Oi, pode falar. boa tarde. Isso aconteceu também com as nossas turmas. Eu não lancei ainda minhas aulas, porque tá março, abril, maio, junho. E eu tô esperando consertar essas datas para poder fazer o lançamento. No caso, é preciso verificar o que é que houve no cadastro, né? Vamos seguir a apresentação, depois a gente pode voltar para ir vendo pontualmente, qualquer coisa a gente vai tentando ver com o tempo que sobrar. Mas eu vou mostrar aqui basicamente o fluxo, como é que seria, né? O ideal, né? No caso, o docente ele vai acessar essas funcionalidades de frequência, né? O sistema vai listar, por exemplo, para esse aqui está listando corretamente, né? O período letivo dele é de 15/3 a 12/4. Então, ele tem aulas na terça-feira. Então, ele vai clicar nessa data, né? Vai visualizar os alunos. Oi. Eu sei que eu estou te interrompendo, mas é porque eu vim para esse curso com as dúvidas. Aí, por exemplo, quando no meu caso, é porque eu estou acompanhando vocês seguindo. Quando eu coloco a questão de lançar frequência para os alunos, ele me aparece uma mensagem, isso deve estar aparecendo para todos os professores do PGD Prático, essa turma não está com horários definidos. Isso foi o que eu falei logo no começo. Existem turmas que foram cadastradas com horários e outras que não foram cadastradas com horário. Então, no caso, quando não houver horário, o procedimento vai ser aqui, na outra tela. Eu mostro daqui a pouco. Deixa eu só mostrar esse procedimento aqui rapidinho, que eu mostro qual vai ser o procedimento para vocês. Então, para a gente fechar essa questão de frequência, basicamente, ao acessar essa funcionalidade, eu vou clicar na data e vou marcar os alunos, né, que faltaram, basicamente. Os presentes vão constar normalmente com as 8, as presenças, né, permitidas na quantidade de aulas, de horários atribuídos para essa turma. Então, basicamente, se todos foram presentes, eu deixo todos aqui normalmente e vou gravar a frequência. Se um dos alunos faltou, eu vou marcar a quantidade de faltas, normalmente todas, ou de repente ele chegou atrasado e eu vou liberar que ele tenha metade das faltas, por exemplo. Então, é possível fazer isso também. E eu vou gravar essa frequência. Desculpa, eu não vou conseguir gravar porque essa turma o sistema ele tem esse bloqueio. Mas basta só para vocês entenderem, né? Quando eu gravar essa frequência, o sistema ele vai marcar essa data aqui, por exemplo, dia 16 de março, que eu não vou conseguir, ele vai marcar com essa marcaçãozinha verde para saber que já foi lançada a frequência. Outra possibilidade de lançamento de frequência seria lançar a frequência em planilha, que talvez seja até um pouco mais prática. Aqui, quando eu clicar aqui em lançar a frequência em planilha, o sistema vai abrir uma planilha nesse formato, e basicamente quando eu clicar aqui no primeiro aluno, o sistema ele vai... ele está com o mesmo problema. Eu vou ter que voltar para aquela turma 2021, pessoal, senão não vou conseguir passar por esses bloqueios. Acho que fica melhor para demonstrar. Então, deixa eu só voltar rapidinho aqui. Então, alunos, lançar a frequência, complementando aquilo que a gente estava vendo, né? Imaginando que esse aqui fosse o período, né, de março, né, que eu não vou conseguir lançar agora, mas eu vou selecionar essa data, vou marcar que um aluno os presentes já estão marcados, vou marcar se um aluno faltou ou não, identifico as faltas deles e gravo essa frequência. Ao gravar, o sistema vai informar que foi realizada com sucesso a operação e vai marcar a data como lançada a frequência, né, para eu saber quando eu já lancei frequência. A outra alternativa seria aqui, lançar a frequência em planilha. Nesse lançar, ele vai habilitar a frequência, ele já vem com as frequências que eu já lancei anteriormente. Eu ainda posso editar, por exemplo, dizer que esse aluno aqui que está com presença, ele faltou alguma vez, eram 5 aulas, normalmente o sistema tem esse padrão, né? São 8 aulas, ele vai aparecer sempre as 8 faltas primeiro e eu posso ir diminuindo a quantidade de faltas para dizer quantas faltas ele teve. 0 quer dizer que ele estava presente e algum número acima de 0 quer dizer que ele faltou. Essa data em vermelho quer dizer que é um período com como é que se chama? Ele chama de uma aula que não houve aula nesse dia, né? Geralmente, acho que é um nome interrompido, falhou agora, só. E
Se eu quero lançar agora uma frequência em outra data, né, que não seja acima do dia atual, eu vou chegar aqui nessa planilha, vou só clicar no primeiro aluno, por exemplo, e o sistema já vai atribuir todos os outros como se fossem presentes. Então, eu vou só administrando a quantidade de faltas dele. Esse é o comportamento padrão do sistema. Então, ele não deixa digitar, né? O funcionamento dele aqui é a base do clique mesmo. Então, eu só vou basicamente marcar os alunos que tiveram faltas para poder administrar a quantidade de faltas que eles tiveram nesse dia. Então, o sistema aqui ele já calcula, né, dá o percentual também de faltas com relação à quantidade de aulas. E, após eu preencher, né, ela ainda não está verde, eu posso gravar essa frequência também. Gravei a frequência, né, o sistema tem esse procedimento de fechar a tela, eu posso verificar novamente a planilha, ela já vai estar lançada. E se eu voltar nessa funcionalidade, né, e atualizar essa tela, ele já vai estar lançado também as frequências. O sistema ainda também possui a opção de remover a frequência. Se por algum motivo eu precisar revisar essa frequência ou algo do tipo, é possível remover a frequência do dia. Eu posso clicar nessa função aqui, ele vai remover essas frequências, vai tirar essa marcação verde. Então, esse seria o fluxo de lançamento de frequência. Para os casos em que não houver possibilidade de utilizar essa função, porque não foi atribuído horário para as turmas, o lançamento de frequência, realmente, ele só vai poder ocorrer aqui nesse campo. Como eu falei antes, ó, as frequências lançadas, elas vão ser apontadas aqui. Ó. Então, ele tem 9 faltas. Antes de consolidar a turma, né, ou, por exemplo, se existem 3 unidades no semestre... Você poderia voltar para ver onde que você clicou? Onde? Sim, desculpa. Lançar notas aqui. Lançar a gente estava notas. nessas duas, frequência, e aqui lançar notas. Nessa funcionalidade de lançar notas vai ser onde vai ser realizado o fechamento do diário. O fechamento do diário para o sistema seria essa função aqui, ó, finalizar, consolidar. Mas antes eu preciso lançar as notas desses alunos e preciso apontar as faltas dos discentes. O sistema, por padrão, possui 2 colunas. Uma de faltas calculadas. Oi. Pode falar. Tudo bem, entendi. Não, entendi. Tá, vou continuar. O sistema possui 2 colunas. Uma de faltas calculadas, que foram aquelas que a gente acabou de lançar, dizendo que alguns alunos faltaram. E essas faltas calculadas, né, é responsabilidade do docente transferi-las. Né? O sistema tem esse procedimento de transferir as faltas para que o sistema apresente essas faltas para, por exemplo, no boletim do aluno, nas consultas de nota do aluno, por exemplo, ela só vai listar se ele houver feito essa transferência. E até mesmo para consolidar. Se ele não transferiu, o aluno fica sem faltas. Então, é necessário realizar essa transferência, ou clicar aqui para transferir todas de uma vez. Ó. Então, ele transfere todas as faltas que estavam nessa coluna da esquerda para a coluna da direita. Quando não houver possibilidade de lançar horário, cabe ao docente apenas lançar o total de faltas do aluno aqui nessa coluna, né? Realmente a opção, a alternativa atualmente é apenas essa, né? Se não colocaram o horário na turma, a opção é informar faltas aqui. Então, fechando essa parte de frequência, resta a opção do lançamento de notas. Se a disciplina possuir 3 unidades, basicamente cabe ao docente informar a nota desse aluno e o sistema vai atribuir a situação para ele, dizendo se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado com base nos critérios, nos parâmetros lá, né, do sistema de nota mínima, de média, né, que foram configurados para a instituição. Então, além desse procedimento, né, é importante destacar que a turma virtual, eu lembro que semestre anterior foi levantada uma situação em que os docentes queriam por mais existiam 3 notas na unidade, né, na disciplina do semestre, mas as 3 notas não eram para ser somada e calculada a média. Por exemplo, se eu tenho 3 unidades, o sistema vai somar as 3 e calcular a média. Mas se eu quero que essas 3 notas sejam somadas, o procedimento é que essa disciplina ela seja cadastrada apenas com uma unidade, né? Lá no cadastro da disciplina é possível informar que tem só uma e não 3, e essa unidade eu posso realizar o desmembramento. Então, digamos que esse set aqui foi, na verdade, 3 tarefas que o aluno fez, uma valendo 2, outra valendo 2 e outra valendo 3. Então, chegou a soma 7. Como é que eu faço esse procedimento? Que é bem importante que vocês saibam isso. Na turma virtual, né, eu vou clicar aqui em desmembrar, mas o sistema vai me dar um retorno. Eu acabei voltando a parte. Não, ele já deu, tá aqui. Quando eu cliquei, é a primeira vez, então eu não tinha feito a configuração. Ele faz isso aqui, ó. Não é possível cadastrar uma avaliação para o tipo de cálculo média avaliação, pois o tipo de cálculo de média avaliação não foi definido.
Para defini-lo, realize a configuração da turma do formulário abaixo. Essa configuração, ela é apresentada aqui, ó, nesse campo de configurações, configurar turma, né? Ele já foi automático, quando eu cliquei naquele maisinho, mas ele é a mesma coisa que clicar aqui. Cliquei em configurar turma, né? O campo que ele quer que eu mostre é isso aqui, ó. No cadastro das avaliações, a média da unidade será média ponderada, média aritmética ou soma das notas. Então, se houver algum caso, né, em que vocês precisem que a nota seja desmembrada e que precise ser somada, né, algumas notas precisem ser somadas para dar a média daquela unidade, então é necessário realizar esse procedimento, né? Eu vou clicar aqui como colocar como soma para a gente avançar e vou salvar. Quando eu salvar, o sistema ele vai me permitir que eu desmembre essa primeira nota. Então eu posso dizer que a primeira nota, a nota máxima é um 2. Não, vamos supor que seja um 10, né? Então eu vou voltar aqui, vou colocar um 4, fazer um 3 nessa. Então, eu vou dizer que essa aqui seria a primeira. Eu vou abreviar rapidinho para a gente não ganhar um pouco de tempo. Mas vocês podem descrever alguma coisa, né? Dá para escrever um pouquinho na descrição. E aqui dá para escrever também algumas letras, tipo atividade 1, atividade 2. Deixa eu colocar que fica interessante. Eu poderia abreviar dessa forma, minúsculo ou maiúsculo, da forma que vocês entenderem melhor. Então, digamos que eu criei o primeiro desmembramento, né? A primeira nota. O sistema ele habilita uma atividade 1. Eu posso ainda colocar a segunda nota. Então, eu posso dizer que a nota máxima dessa também seria eu não lembro se foi 3, acho que foi um 3 na outra. Então, essa seria a nota 4. Eu posso dizer que essa é a nota 2, a atividade 2. Cadastro segundo desmembramento, né? Deixa eu só confirmar. Aqui está um 3, então 4, então eu posso colocar mais uma nota desmembrada, valendo mais um 4 para fechar o 10. Então, eu posso dizer que essa é a terceira, e posso abreviar dizendo que essa é a atividade 3. Abreviei, eu vou realizar o cadastro dessa terceira, desculpa. A soma das notas. Eu vou revisar lá o que foi se eu coloquei errado alguma, mas o sistema ele faz essa validação. Vamos colocar o 3 aqui só para passar e ver as 3 desmembradas. Bom. Eu calculei errado, tem razão. Então seria 2 notas 3 e uma 4. Peço desculpas. Então, beleza. Somando as três notas, então se, por exemplo, esse aluno tira um 3, um 4 e um 3, ele vai ficar com nota 10 na primeira unidade. Se ele tirar qualquer outra nota menor, o sistema ele sempre vai somar, né? Tirou 3, 1, vai somar um 3. Então, essa unidade vai ficar com essa nota somada, né? Através dessa soma desses desmembramentos que a gente acabou de configurar. Então, esse é um procedimento importante que vocês entendam para quando forem trabalhar com lançamento. Caso contrário, vão apenas lançar as notas, né? Como a gente viu logo no começo, né? Que estava lá as unidades 1, 2 e 3. Eu só lancei as notas principais para que o sistema me desse a média e aprovasse ou reprovasse esses alunos. Mas, basicamente, o procedimento seria esse, né? De lançar essas frequências. Oi, alguém quer falar? Então, e se eu quiser reduzir o número de unidades? Por exemplo, então, 3 unidades eu quero lançar em 2 unidades só. Isso é possível? Não, o sistema ele não tem essa opção de reduzir, né? Depois de cadastrado, o importante é que vocês já definam antes de acessar a turma virtual para que o sistema já liste as unidades definidas. A gente define isso com a secretária? Quem que lança isso? A responsabilidade por cadastro de componentes, né, cabe atualmente ao gestor, né, final. Mas a coordenação ela pode solicitar esse cadastro. Mas, por exemplo, se ele percebe que uma disciplina está apresentando 3 unidades, mas deveria apresentar só uma, ele tem que solicitar que seja alterado para apresentar só uma, e de preferência essa solicitação tem que ser feita antes de solicitar as turmas, e antes do acesso do docente a primeira vez, porque depois que acessar a primeira vez, o sistema grava essas 3 unidades aqui. Por favor, me dá deixa eu falar uma coisa. Jefferson. Não tem sentido. Oi. Então, eu queria concordar com a professora, acho que é a Luciana, né? A Angelita. Assim, o professor ele tem que ter autonomia para escolher essas unidades. Não pode ser uma coisa que depende do gestor final isso. Isso daí já foi pedido desde o ano passado. Eu já pedi porque os professores já tinham detectado isso, que a gente tinha que lançar essas 3 unidades. Cada professor é que define isso. Isso não pode ser interferido nessa autonomia do docente pelo gestor do sistema. Os professores têm que ter gestão disso. Não faz sentido isso. Isso assim, é totalmente
contra qualquer princípio de autonomia de um professor dentro de sala de aula, o sistema definir quantas unidades ele tem que ter. Professor Schiavon, não é o gestor que define, não. Ele está dizendo do cadastramento no sistema. Quem define a característica da disciplina é o professor, com aprovação do colegiado, e no trabalho do secretário de cadastramento da disciplina no sistema, é que isso aí tem que ser levado em consideração. Mas quem vai cadastrar isso, então, Luciana? É a secretaria do programa. A secretaria do programa. Então, Sim. antes, nós vamos ter que ter essa programação, de que o professor tem que passar como que vai ser o sistema de avaliação, é isso? Isso, parece que isso já deveria ser a prática. No primeiro ensino, no primeiro período de ensino remoto, já foi necessário apresentar esse planejamento das disciplinas para que o programa tivesse esse conhecimento. A maioria das disciplinas dos programas já estão cadastradas. Só se for necessário alguma equivalente, é que será necessária uma nova disciplina. Sim, mas eu estou olhando aqui no meu sistema, na minha disciplina, e está 3 também. Aqui, Então, boa tarde. se for necessário, a gente pode fazer essa alteração, conforme for sendo solicitado. A maneira como foi cadastrada é que foi cadastrada assim. Aqui, eu poderia dar uma sugestão? Pode. Como o programa ele pode desmembrar, eu acho que, então, o que seria interessante era cadastrar uma unidade para todas as disciplinas, e depois, como tem essa possibilidade de desmembramento, o professor poderia desmembrar se ele tivesse mais que uma, porque lá você não tem a soma, tem a média ponderada, então poderia resolver, talvez, para não ter essa confusão. Talvez fosse mais interessante, quando fosse cadastrar, fazer pedir só uma. Como se fosse uma unidade, depois o professor desmembra, porque ele fica com autonomia sobre o sistema, né? Ele lança a quantidade de notas. Eu acho que esse poderia ser uma solução. Sim, para essas disciplinas que já estão aí, é necessário fazer as alterações. Então, o professor precisa verificar como que está para fazer esse ajuste. O que eu quero deixar claro é que não houve decisão de fora do programa para as características da disciplina, não. Se está cadastrado errado, é só solicitar, trabalhar junto com a secretaria do programa para que isso seja ajustado dentro do sistema. Isso, e para os próximos semestres, né, já deixar alinhado para que apareça corretamente. Eu participo de um outro programa que usa esse sistema há muito tempo. E pela capacitação que teve lá, o que eles explicaram é o seguinte: já vem no mínimo 3 avaliações, porque o docente ele não pode dar somente uma avaliação no decorrer do período, né? Tem que ser pelo menos, a avaliação não pode valer mais que 4 pontos. Parece que isso é uma norma geral, não sei. Não, mas isso é da graduação, geralmente a graduação. A graduação e a UFRN geralmente trabalha com 3. A pós também não pode ser uma só. A pós-graduação não existe essa norma. E daí, é porque isso é uma coisa para graduação. E daí... eu queria aproveitar... Obrigada, professora Renata, e a participação dos outros professores. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão, com base até no que o professor Marco Aurélio da Elétrica sugeriu, é que o Jefferson, ele é da empresa e ele sabe responder a respeito do sistema. Então, se a gente puder deixar que ele faça a apresentação de como que se utiliza a ferramenta, aí para poder render. E esses questionamentos que dizem respeito a decisões internas, a gente pode ou tratar num outro momento, ou a gente também recebe por e-mail todos esses questionamentos para a gente afinar esses procedimentos junto com os secretários, junto com a DICOM, que é quem fez o cadastramento das disciplinas do primeiro período, que já cadastrado foi a DICOM que fez. Então, talvez não tenha havido uma comunicação muito eficiente para esses ajustes. A gente pode ajustar a partir de agora, mas para essa capacitação, para essa apresentação, se vocês me permitem, eu gostaria de sugerir que a apresentação da ferramenta rendesse para que a gente depois lide com esses problemas de procedimentos, né, de atribuições e de números, etc. A gente pode fazer ajuste de todos esses problemas. Mas eu queria fazer uma pergunta, Angelita, de novo, que diz respeito a essa questão. Eu tenho, a princípio, uma unidade que eu vou ter que desmembrar em várias avaliações, e aí, como o sistema, no meu não tem 3 unidades, o meu tem 2 só.
Então, eu vou ter que lançar, vamos supor que a hora que eu desmembrar, a média da primeira unidade foi 7,5, aí eu vou lançar. Na unidade 2, eu só tenho 2 unidades, eu não tenho 3. Na unidade 2, eu lanço 7,5, porque ele vai fazer a média, ele fica a média final 7,5, é isso? Tá, pessoal, Gente, eu sou um sujeito meio burro, eu não entendi nem o que é desmembramento. Eu não entendi, na verdade, quando eu olhei essa configuração da turma atual, né? Em cima tá dizendo, é possível também definir como média, evento média ponderada, aritmética e soma. Aí embaixo tem média ponderada da unidade 1. O que é unidade 1? É a unidade de avaliação? Não, é porque assim, o texto ela chama unidade 1. Porque... Ele só se refere a como você pode desmembrar as unidades. Porque, na verdade, quando eu cliquei para configurar essa unidade. O que é desmembrar? Desmembrar seria fazer com que uma unidade tenha mais de uma nota. Eu estou fazendo na... Desmembrar seria fazer com que uma unidade, por exemplo, o comportamento padrão aqui é uma unidade e tem apenas uma nota. Se você olhar aqui a unidade 2 e 3, elas têm apenas uma nota. O que é uma unidade? Esse é o comportamento o que é uma unidade? É um unidade para o UFRN seria uma... Não, seria uma avaliação. Digamos, seria um momento de avaliação. Então, uma unidade é uma avaliação. Isso. Ô, Jefferson, mas aí a unidade 1 mais unidade 2 mais unidade 3, resultado final. Deixa eu só fechar o raciocínio, gente. Unidade 1 mais unidade 2 mais unidade 3, ele não soma para dar a nota total, ele faz a média, não é isso? Pronto, deixa eu revisar então o que eu expliquei para vocês. Como é que funciona? Deixa eu cancelar aqui para ver se ele não salvou. Que aí a gente refaz tudo que era para fixar. Se ele não fizer, a gente procura outra. Porque se ele faz a média das unidades, eu não posso lançar uma atividade em diferente lugar. Ele tem que ser somado. Pronto, vamos refazer o procedimento. Pois é, mas então aí, até o dizer... padrão do sistema é esse, Pode falar. O dizer até está errado. No cadastro da avaliação, a média da unidade será... A média da unidade é a própria média? Isso não faz sentido, gente. Eu realmente sou muito assim, burro, eu não entendo o que eu leio. Cada unidade, para o UFRN... Vai somar as notas das 3 unidades. Deixa eu só concluir, professor. Cada unidade para o UFRN, ela representa ela tem uma média. Então, essa média seria a média parcial, né, a média da unidade, e o comportamento padrão é o quê? Cada unidade tem uma média. Então, digamos que ele tirou 7 nas 3 unidades. Pois é. Então, ele vai calcular o resultado, que seria a média unidade, final 7. Pois é, mas olha, eu entendo que a minha dificuldade. Minha dificuldade é a nota da unidade 1, mais a nota da unidade 2, mais a nota da unidade 3, é igual ao resultado, é uma pergunta. Não, isso aqui é média. Dessa forma. Média, 1, 2 e 3, média. Não, são duas formas diferentes. Deixa eu só repetir. O procedimento padrão do sistema é o quê? Se eu tenho 3 unidades, se eu colocar as notas, o sistema ele vai calcular a média ponderada baseada nos pesos que foram configurados nos parâmetros do sistema. Então, se eu tenho essas médias e eu digo que o peso é 1, ele vai fazer uma média. Como é que pode ter média? Eu não estou entendendo sua dúvida. Pois é, exatamente. Porque eu não estou entendendo como é que você pode ter média se você está dando uma nota numa unidade por aluno. Então, que média é essa? Ou você está considerando a média da unidade 1, eu acho que é só questão 2 mais unidade 3. Professor, eu acho que é só questão de como a gente chama, talvez aqui, a UFRN, por exemplo, ela chama de uma unidade, ela tem uma média, eu tiro uma nota, eu atribuo chamo essa nota de média, a UFRN funciona dessa forma. Então, eu tenho uma média para a unidade, e a média dessas 3 médias, ele chama de resultado. Para a UFRN é dessa forma. Mas, assim, para vocês, pode ser que seja um pouco confuso, né, a nomenclatura.
Não, Jefferson, para a gente, é isso mesmo. É uma média aritmética simples das 3 unidades. É isso que você está dizendo. Mas eu acho que a pergunta do Cláudio é o seguinte: vamos supor que você abriu aí a unidade 1 em 3 atividades, certo? Vamos supor que nessas 3 atividades, o professor perguntou aqui em relação aos pesos, que eu ia até te perguntar. Você vai falar da eu quero atribuir, por exemplo, um peso 3 para atividade 1, um peso 3 para atividade 2 e peso 4 para atividade 3, ou para a unidade 3. Como eu coloco isso dentro do sistema lá? Atribuindo esses pesos que aí cai na média ponderada. Não sei se você vai falar isso mais à frente. Sim, o sistema ele vai deixar fazer isso. Sim. O que eu estou querendo dizer, talvez eu não esteja conseguindo me expressar de uma forma que ajude a entender, é que, por exemplo, para essas 3 unidades, da forma como está aqui, só existe a opção de média ponderada. Se eu quiser que ele some, né, para somar, eu só poderia fazer essa opção de somar notas para compor uma média através desse desmembramento que eu demonstrei. Então, ele disse que não está configurado. Então, eu vou voltar para cadastrar, realizar aquele cadastro. Né? Deixa eu só voltar e até já... Mas então eu queria fazer... Eu nem entendi o que quer desmembrar. Eu nem entendi o que quer desmembrar. Eu queria reforçar a fala da professora. Não, o pessoal, o Cláudio, eu estou entendendo a sua dúvida. Será que eu posso tentar te ajudar? Olha só. Pode, eu posso. Porque eu acho que o Jefferson. Você me ensina também. Não, aqui é fácil. Olha só, imagina o seguinte: a sua matéria, você deu 3 provas. A prova 1, prova 2, prova 3. Essas são a tal das 3 unidades. Na UFRN, a UFRN é diferente da gente. Lá, qual que seria a nota final do aluno? Vamos supor que você deu 3 provas, cada prova valeu 10. Aí o aluno tirou 5 numa, tirou 6 na outra, tirou 7 na outra. Então, aqui, o sistema calcula o seguinte: ele soma 5 mais 6 mais 7 e divide por 3. Então, a média do aluno deu 6. Por isso que é essa coisa que você está tentando falar, a média da média, é isso que está acontecendo. A gente aqui faz diferente. Eu dou uma prova valendo 4, uma prova valendo 3, uma prova valendo, sei lá, 4. Aí a gente soma as notas das provas, né? E lá na UFRN eles fazem a média dessas notas da prova. É como se todas as provas valessem 10. E aí faz a média dessas avaliações. Eita. Aí é isso que fica aqui confuso, porque às vezes você pode dar uma prova valendo 10 e uma avaliação valendo 2. E você não quer que faça a média da nota em 10 e da nota em 2. Então é um modelo um pouquinho diferente do que a gente usa aqui. Eu acho que isso é o que eu ia falar. A gente precisaria de uma unidade desmembrar as atividades, porque aí a gente estabelece a soma. Aí vem, Angelita, isso aí que o Cláudio estava perguntando também, o que é o desmembramento, né? Você tem a atividade 1, que vamos supor, eu te dei uma prova e um trabalho, listas de exercícios. Então a prova vale 10 e a soma das listas de exercícios que eu dei vale 10 também. Aí você tem a possibilidade de desmembrar, que é colocar dentro daqueles 10 pontos, que foram 5 listas de exercícios. E aí você dá o ponto para cada uma das listas. Mas eu acho que tudo vai ser em 10. Então, na verdade, pessoal, olha só, um testemunho de fé aqui. Eu vou fazer minhas notas numa planilha, aí eu vou ver o conceito final do aluno. Foi 7, foi 8, foi 9. Eu vou colocar uma atividade só e vou botar a nota 7 lá e pronto. Entendeu? Porque usar o sistema aqui, ele está muito diferente do paradigma que a gente usa aqui. Eu vou calcular minhas notas lá no Excel, aí esse aluno ficou com 7, esse ficou com 8, esse ficou com 6. Vou abrir o sistema, vai ser só uma atividade, e vou digitar os valores lá e pronto. Porque senão nós vamos ficar perdidos nisso aqui. Ou, no meu caso, já tem 2 atividades lançadas. Eu vou lançar 7,5 na atividade 1, 7,5 na atividade 2, ele vai calcular a média 7,5. Ou seja, muito... ou então você faz isso. Agora, eu acho que o Jefferson explicou pra gente. Ô, Jefferson, se eu tenho 3 atividades e eu só lançar a nota numa, ele não faz a média com as outras 2, né? Ele pega só os quadradinhos que eu preenchi, não é isso, Jefferson? Isso, o sistema ele vai pegar só o que foi preenchido nesse caso aqui, ó. Eu acho que antes estavam comentando que só estava aparecendo a unidade 1, agora ele está aparecendo as 3, né? Porque quando eu configurei a primeira vez, o sistema ele tem esse comportamento de mostrar só a primeira unidade. Depois que eu tentei configurar a terceira, aí ele listou as 3 avaliações, né? É um pouco estranho esse comportamento, mas ele vem assim da versão de referência. Então, se observarem, né, eu tinha configurado a primeira para ser a soma das notas,
quando eu fiz aquele desmembramento, né, que eu chamei de desmembramento, mas seria, digamos assim, quebrar a média daquela unidade, né, daquela prova em 3 notas, por exemplo, como o professor explicou agora há pouco. Então, a ideia é que talvez o interessante para vocês fosse que todas realmente tivessem, né, uma unidade e utilizassem essa opção, né, de somar as notas das avaliações. Mas realmente é necessário que vocês alinhem internamente como vocês vão trabalhar, combinem com a coordenação para, digamos assim, vocês conseguirem tirar o melhor proveito do sistema. Mas o sistema dá as 2 possibilidades. Ele vai dar a possibilidade de utilizar aquelas 3 notas usando a média, mas ele vai dar a possibilidade de vocês também quebrarem aquela nota da unidade, né, daquela primeira unidade, que seria a primeira prova, quebrar ela em atividades, em trabalhos, ou até mesmo avaliação e trabalhos, da forma como vocês precisarem. O sistema ele vai dar essa possibilidade para vocês. O cálculo da média é simples, né? As avaliações, elas têm o mesmo peso, o mesmo valor. Isso não é verdade para a gente. Assim, a questão de média ponderada, na verdade, ela vai se basear nos pesos que eu informar, né, quando eu cadastrar o desmembramento. Por exemplo, se eu cadastrar o desmembramento novamente, deixa eu só mudar aqui. A unidade 1, deixa eu deixar do jeito que tá. Eu vou cadastrar novamente aquele desmembramento lá. Então, tá aqui. Eu tenho essa nota. O sistema geralmente diz que a nota vai se perder, mas eu vou tirar aqui. Eu cliquei no mais, vou colocar a primeira nota. Como eu coloquei ele para somar, ele nem dá a opção de peso, mas deixa eu só voltar e colocar a opção de ponderada, né? Vocês querem ter um peso, é isso, em cada atividade? Oi, Jefferson. O que eu gostaria é de ter um peso em diferentes unidades. É possível ou não? Não nas atividades. Assim, eu dou 3 provas. Só que uma vale mais que a outra. As unidades, na verdade, atualmente só existe um parâmetro geral, né? Então isso aí já é pelo menos o que eu tenho é que o peso ele é igual. Não dá para cada docente ter pesos diferentes dentro da disciplina. Tem autonomia para definir quantas atividades eu vou dar, ou seja, quantas unidades eu vou dar e quanto cada uma vale. A gente tem autonomia para definir. Não são atividades avaliativas de mesmo valor. Todas não. A gente pode dar uma de 10, uma de 2, uma de 8. Entendo. Bom, eu dou minhas provas, mas é como a professora Luciana falou, vocês têm que combinar com a coordenação internamente para que ajuste o cadastro da disciplina para que o sistema possa oferecer o que vocês precisam. Da forma que eu estou demonstrando aqui, não está. Eu sei que não está do jeito que vocês querem utilizar, mas o que eu estou tentando é demonstrar as possibilidades do sistema. Não, sim, eu entendi, mas a minha dúvida, na hora de cadastrar a disciplina para as unidades, vamos supor que eu quero as 3 unidades mesmo, mas eu não quero que ele faça a média simples das unidades. Eu quero que uma vale 20%, a outra 30% e a outra 50% do total. É possível? Não do jeito que está, mas do jeito que dá para cadastrar. Atualmente, deixa eu só olhar aqui nos parâmetros do sistema. Como Professores, só existe um parâmetro geral que foi configurado para toda instituição. Só um minutinho, Jefferson. Eu vou sugerir que você faça de novo repita essa apresentação de notas. E aí a gente está iniciando aqui uma lista de inscrições com dúvidas. Aí depois, né, da apresentação do Jefferson, se as dúvidas persistirem, a gente passa então para a lista de inscrições, para a gente poder conseguir caminhar. Pode ser, gente? Posso só falar uma coisa rapidinha? Antes. Pode. Eu queria que definisse o que é essa unidade. Porque, pelo que eu estou entendendo, não é uma parte da minha disciplina. O que é essa unidade? Unidade para o UFRN seria uma prova, né? Seria a nota. A UFRN geralmente tem 3 provas durante um semestre. Então, cada prova seria uma unidade. Mas essa prova ela pode ser desmembrada em nota de trabalho, nota de uma avaliação específica, né? Chamada de prova também. Mas se fôssemos resumir, seria uma prova, uma avaliação. Só que aí, nesse caso, 3 unidades, 3 provas e as 3 de 10 pontos. Nós podemos ter 3 unidades, uma de 2, uma de 6 e uma do restante da nota. Essa que é a questão. Nesse caso aí, vocês poderiam ter uma unidade com 3 notas, mas não 3 unidades com 3 notas somadas. O sistema ele não vai deixar você ter 3 unidades com notas somadas. 3 unidades vai ter notas, vai ser média ponderada.
Se eu precisar que tenha 3 provas com notas distintas, aí sim, eu tenho que ter só apenas uma unidade e desmembrar essa unidade da forma que eu estava tentando demonstrando. Exatamente. E aí, o que que acontece? Você disse que eu poderia lançar, por exemplo, eu tenho no meu diário 2 unidades que eu poderia lançar. Um aluno meu que ficou com 8.1, eu poderia simplesmente lançar a 8.1 na primeira unidade, não lançar a segunda que ele calcularia. Não, eu vou ter que lançar 8.1 na primeira, 8.1 na segunda, aí que a nota final vira 8.1. Não, você vai solicitar a correção desse cadastro da sua disciplina, para que o sistema só mostre uma unidade para você. Você não vai fazer esse lançamento de 2, não. Que é isso que a professora Luciana estava falando, né? Que é alinhar internamente para corrigir essas pontualidades. Para que, por exemplo, próximo semestre todos os cadastros estejam do jeito que vocês precisam, para que não tenha essa dificuldade de digamos assim, eu quero trabalhar com umas 3 unidades, eu quero trabalhar só com uma unidade com notas desmembradas e somadas. Então, é isso que precisa vocês alinhar internamente. Então, Jefferson, vou sugerir que você faça, então, de novo a apresentação. Aí você mostra primeiro as 3 unidades, né? Pronto. Como média simples, né? Que elas fazem. E depois, caso a pessoa não tenha interesse na média simples, o que precisa fazer com os desmembramentos, né? Eventuais desmembramentos. Eu posso até fazer, vou fazer um teste aqui para ver se ele corrige, mas normalmente o sistema ele não retira o simples fato de alterar a disciplina. Eu vou tentar alterar depois aqui para a gente ver. Então, por exemplo, eu estou aqui com essa turma, né, ela está aqui apresentando as 3 unidades. Né? Digamos que eu vou querer utilizar as 3 unidades. O comportamento padrão do sistema é o quê? Que ele vai calcular a média baseada nos parâmetros do sistema. Atualmente, só existe um parâmetro da gestora acadêmica cadastrado para a universidade toda, né, para a fundação, e esses parâmetros informam que o peso é 1 para todas as unidades, as 3 unidades. Tá dessa forma. Se for diferente, é necessário que vocês alinhem realmente com a coordenação e com a gestão distrito posteriormente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, qualquer nota que eu atribuir, ele sempre vai dar peso 1. Se for necessário que sejam pesos diferentes, é necessário alterar os parâmetros para que ele dê um peso para a unidade, um peso para a segunda, um peso para a terceira, conforme vocês acharem que necessitam. Mas, da forma como está atualmente, está peso 1. Então, qualquer nota que eu colocar aqui, ele basicamente vai somar e fazer a média aritmética, né? Uma ponderada com peso 1 é aritmética. Então, basicamente, eu vou só preencher as notas e o sistema vai calcular essa média e depois vai dar a situação do aluno, se ele aprovou, se ele reprovou, baseado nessas 3 unidades, né? As 3 avaliações. Agora, sim, se eu preciso que essas notas não sejam a média, e sim que elas sejam somadas até chegar a um 10, por exemplo, o sistema ele dá a opção de desmembrar. Antes de desmembrar, me deixa só fazer uma correção, uma alteração aqui para ver se o sistema, nessa versão, já vai surtir efeito. Eu vou alterar o cadastro desse componente para ver se o sistema vai tirar essas 2 unidades e ficar só uma. E aí, se fizer, já resolve, já dá ajuda para vocês entenderem. Jefferson, você vai fazer isso com seus superpoderes ou o professor consegue diminuir o número de unidades? Não, no caso, só a coordenação que vai ter essa possibilidade. Porque aqui existem diferentes níveis de senha. Aí parece que para o UFRN, geralmente as permissões de cadastro de disciplinas, elas cabem a um papel de gestor. Mas futuramente vocês podem aliar para dar permissão para o coordenador ou dar permissão para o docente, para vocês entenderem que quem é o gestor? O gestor é a PROP? O gestor seria a reitoria, a PROP. Vocês iam os usuários da PROP. Sim. Então, só o gestor tira a unidade, é isso? Eu vou confirmar se nessa versão aqui é possível alterar e desfazer essa segunda aqui. Deixa eu só concluir o procedimento. Mas sim, seria o professor que teria o poder, o gestor, de alterar o cadastro da disciplina. Mas o ideal, ó, o sistema ele nem dá essa permissão, né, porque ele diz que já tem alunos matriculados, então ele entende que se eu fizer essa alteração, ele vai quebrar, digamos assim, ele tem bloqueios, né, o UFRN ela implementa bloqueios, então esse tipo de alteração é importante que já sejam realizadas antes mesmo de matricular os alunos. Então, nesses casos aqui, a gente vai ter que intervir, possivelmente via banco de dados, para remover essas unidades, se, por exemplo, essa disciplina ela não tiver. Na verdade, se for a informação que foi passada, né, desde o semestre passado, quando me questionaram sobre esse tipo de problema. Então, a gente levantou todas as disciplinas que estavam com problema e falou, ó, se vocês quiserem que use unidade, o cadastro tem que ser feito assim,
e de preferência antes de começar o semestre. Mas, infelizmente, eu acho que pode ter havido algum ruído, né, e não chegou essa informação, e eu estou vendo que ainda está persistindo o problema. Mas, para o sistema, mesmo com o meu usuário de gestor, por exemplo, eu não consigo fazer essa alteração porque o sistema ele possui bloqueio, né? Ele informa que já existem turmas cadastradas e com discentes matriculados. E ele dá essa recomendação de que não possa alterar. Então, via sistema, realmente não vai ser possível alterar para uma unidade também, não. Não depois de matricular alunos. As turmas que não tiverem alunos matriculados, eu vou conseguir fazer essa alteração. Então, fechando, pessoal, imaginando que essas duas unidades, a unidade 2 e 3, elas não existam, então o sistema ele dá a possibilidade de utilizar essa função aqui, que o UFRN chama de desmembrar a unidade em mais de uma avaliação. Então, seria quebrar essa nota em notas menores, né? Para completar, para chegar até uma nota 10, por exemplo. Desculpa que eu acabei saindo aqui do usuário. Deixa eu voltar. Então, eu vou clicar aqui em desmembrar. O sistema, por padrão, ele dá essa mensagem, né? A primeira vez ele vai direcionar para aquela configuração que eu tinha mostrado antes, né? Essa configuração aqui. Ele vai direcionar para cá, ó, configurar a turma, onde eu vou poder informar. É possível que de primeira vez só apresente a segunda, mas como vocês provavelmente se forem desmembrar a unidade vai ser só uma mesmo, então só vai apresentar uma, mas em outro acesso ele vai mostrar as demais, se eu tentar desmembrar a segunda ou a terceira, por exemplo. Então aqui eu vou dizer, eu quero que some as notas, eu não quero que as unidades, aquelas provas quebradas ali, elas sejam médias, eu quero que some, para dar uma nota máxima. Então eu vou marcar essa opção de somar nota das avaliações e vou salvar. Quando salvar, eu posso retornar lá na tela de lançamento de notas e usar a função de desmembrar. Quando eu for desmembrar, né, eu vou informar a nota máxima, por exemplo, no exemplo anterior eu vou usar o mesmo. Né? Eu posso dizer que a primeira nota vale um 4, dar uma descrição, dizendo que é um trabalho ou um exercício, colocar um resumo, uma abreviação, para ficar fácil de identificar lá, e cadastrar. Quando eu cadastrar, ó, desculpa, o sistema ele deu uma... Deixa eu voltar aqui. Pronto, quebrou por algum motivo esse ambiente de teste, mas desconsiderem aquela tela anterior. Então, quando eu cadastrei, ele colocou o primeiro desmembramento, então eu posso cadastrar o segundo. Posso dizer que essa vale um 3. E colocar que ela seria atividade 2. Cadastrei, ele agora apresenta as duas. E assim por diante. Quantas eu precisar, eu não lembro de ter limites aqui não, mas geralmente são 3 ou 5, né? Não vejo por que fazer 10 atividades, por exemplo, seria muito. Mas digamos que seriam 3, eu vou colocar só a terceira agora, para a gente fechar. E o sistema agora vai apresentar 3. Então, conforme aquilo que eu disse lá, eu quero que essas 3 notas dessa unidade 1 sejam somadas. Então, ele vai pegar e somar. E vai me dar a nota até o limite de 10. Então, independente do que eu colocar aqui, ele vai somar e ele possui validações. Ó. Por exemplo, ele aqui, se você passar o mousezinho, ele diz, ó, a nota máxima dessa atividade é 3. Ele não vai deixar você colocar mais de 3. Ele sempre vai deixar você colocar o máximo. Por exemplo, a nota dessa aqui, a máxima é 4, né? 5 também não vai passar. Ele não vai deixar passar, ele só vai deixar entrar o limite dessa nota. Se eu quisesse que essas notas tivessem peso, aí sim, eu poderia usar a outra opção, acho que eu não mostrei da outra vez. Eu poderia utilizar aquelas funções lá de média ponderada, de média aritmética ou de média ponderada, que aí o sistema me daria a opção de peso, quando eu fosse desmembrar as unidades. Ô Jefferson. Oi. Escuta, eu queria te perguntar uma coisa. É que o sistema aí, ele está apresentando as notas como média ponderada. Eu estava aqui mexendo com o meu sistema, aqui com a minha matéria, e eu tentei mudar isso para a soma das notas, e não consegui. Aí eu estou em dúvida se isso o sistema todo está configurado dessa maneira. Quantas unidades tem no seu? São 3 unidades. Pronto, e mas ele é o que eu estou falando. A soma, naquela configuração, a soma ela só vai se aplicar aqui, ó, nessa unidade 1.
Não, pois Essa é a mas primeira nota. As Sim, não, outras mas- sempre vão permanecer, esse resultado sempre é média ponderada. Sempre média ponderada. Se eu quiser mudar, por exemplo, a soma de notas, eu não consigo de jeito nenhum. Não, de unidades não. De unidade o comportamento padrão é média ponderada. De nota, assim, desculpa, o resultado não dá para mudar, mas para uma unidade específica, o procedimento é esse que eu mostrei. Ó. Essas 3 atividades elas estão somadas para dar essa nota aqui, que é a nota da unidade 1. Sim, mas então quer dizer, vai ser sempre obrigatoriamente média ponderada. Então eu sou obrigado a fazer médias ponderadas todas as vezes. Somente Não, se eu desmembrar. se você quiser que o seu resultado seja a soma, né, o resultado geral da disciplina seja a soma das notas, você só precisa ter uma unidade. Você não precisa ter essas outras 3, entendeu? Tá certo. Então eu crio uma unidade e depois desmembro em 3. Isso. Aí seu resultado vai ser apenas a nota da unidade 1, que seria essas notas somadas. Seria a nota somadas. E aí é o seguinte, no caso, o sistema aqui ele já está com as 3 unidades cadastradas. Eu consigo retirar essas outras 2, ficar com uma só e fazer dessa maneira como você ensinou? Não, a gente vai ter que fazer um tratamento. Eu vou conversar com o pessoal, com o Marcos, para a gente ver. Eu vou tentar ver a possibilidade de a gente tirar o bloqueio. Mas realmente não é interessante. Pelo menos a UFRN implementou esse bloqueio a fim de evitar inconsistência no sistema. Mas eu vou tentar testar para a gente não ter que intervir em muita coisa via banco, né? Para esse semestre novamente. Mas a princípio, via sistema não dá para mudar, não. Não dá para remover. Eu queria te perguntar outra coisa, é que eu não consigo colocar nota máxima em nenhuma das unidades. O máximo que ele aceita é 9,9. E onde é que está o problema? Não sei, eu acabei de demonstrar aqui que está normal, né? 3. Sim. 3. Mas eu não consigo. Ele só quando eu coloco quando eu tento escrever 10, ele muda automaticamente para 1,0. Ele não deixa eu dar nota 10 em nenhuma das unidades. Mas onde é que você está vendo isso? É naquela configuração, onde está aqui quando a gente clica nesse membramento? Quando eu estou aqui na turma virtual e estou no cadastro de notas, né? Eu estou na turma virtual e no cadastro de notas. Aí está aqui na minha matéria, está aparecendo assim como a sua, unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Uhum. Quando eu vou colocar a nota para cada um dos alunos, ele não permite que eu dê nota 10. O máximo que ele permite é 9,9. No lançamento de notas? Aqui? No lançamento de notas, burlando aquele sistema de isso aí, esse lugar aí, ó. Boa tarde, eu posso falar? Oi. É porque você tem que colocar como se fosse 100, porque o sistema é o número ponto. Se você colocar como 100, ele vai entender 10.0, aí fica. É isso mesmo. Ah, entendi. Ok, obrigado. Acho que no caso você coloca só um. Acho que me acostumei, eu talvez não consiga replicar assim. Não, ele entende ele conta como um decimal aí, né? Se você colocar o 100, aí ele pega o 0 da direita e quebra, né? Bota para vir, depois da vírgula. Bom, pessoal, assim, era isso que eu tinha para demonstrar, né? Realmente eu vi que ficaram bastante, digamos assim, talvez alguns ajustes vão ser necessários. Então é interessante que vocês façam esse levantamento do que vai ser necessário, repassem para as coordenações, alinhem com a pró-reitoria, para que a gente possa intervir e ajudar vocês a resolver e deixar a turma virtual do jeito que vocês realmente precisam. Mas as possibilidades dentro do sistema são essas, né? Tanto usar as 3 unidades ou usar uma unidade desmembrada, é possível usar a média ponderada, é possível usar a média, né, através da soma das notas. Então o sistema tem a possibilidade essas possibilidades de utilização. Eu acho que basicamente era isso que eu tinha para apresentar, professora Luciana. Eu acho que se eu esqueci algum ponto, você pode me lembrar aí, mas a princípio seria isso mesmo para mostrar. Jefferson. Oi. Demonstra novamente onde que a gente escreve o número de faltas, porque o que vai acontecer aqui esse semestre é que não vai ter os horários definidos, então ele não vai conseguir importar as faltas. Mostra aí que é possível escrever. Isso, para as turmas que não têm horário definido, né, a única opção vai ser essa daqui, ó. Essa coluna seria relacionada às turmas que têm faltas lançadas, né, então ele já vem automaticamente daquela função que eu mostrei, né, onde lança a frequência, lança as faltas dos alunos. Então, quando não tiver, basicamente só vai restar ao docente chegar aqui e colocar a informação, né, que ele quiser, ó, por exemplo, dizer quantas faltas o aluno teve, né, dependendo da quantidade de aulas.
Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, eu estou olhando aqui o meu diário, e ele tem menos alunos do que os alunos que assistiram, me foram informados no início do semestre, e efetivamente assistiram a aula e estão aprovados na disciplina. Como é que isso vai ser solucionado? É preciso ver com a coordenação para matricular os demais, né, que estão faltando. Seria do 2020.3, é isso? Isso, 2020.3. Isso. Tem menos gente. Tu vê com a coordenação, os alunos que faltam, é só realizar a matrícula deles para que você possa lançar a nota e consolidar. Eu vi um ponto aqui que eu vou repassar para o desenvolvimento para a gente fazer um ajuste aqui, que realmente eu estou vendo que, por exemplo, a situação do aluno, ela só é atribuída baseada nesse comportamento padrão. Então, por exemplo, se eu lançar 10 faltas aqui, o sistema está entendendo que o aluno, por algum motivo, ele não está mostrando a situação, mas eu vou adicionar um tratamento aqui para a gente resolver isso aqui também. Jefferson, Oi. Não sei se você já chegou nesse ponto que eu estava... não sei se ficou claro para os professores também, é necessário informar para as disciplinas que estão sem horário como que se faz o lançamento das notas e frequência. Eu queria esclarecer para os professores que, conforme foi enviado e-mail para todos os programas, o período remoto, ele tem o tamanho menor do que um período normal. Então, na hora de cadastrar as disciplinas de 60 horas, juntamente com o horário, o sistema estava dizendo que não era possível, porque não caberia naquele número de dias que estavam disponibilizados ali. Então, a solução foi, para as disciplinas de 60 horas, não foi cadastrado o horário delas. Então, as assíncronas não têm horário cadastrado e as síncronas com 60 horas também não tiveram seu horário cadastrado. As de 45 horas e as de 30 horas parece que não houve problema nenhum. Então, vocês vão ver que, apesar das suas disciplinas terem um horário definido, terem tido um horário definido, não estará lá no sistema esse horário. E aí, para esses casos, esse lançamento manual das faltas, né, que o Jefferson está mostrando aí, das faltas e notas. E para o segundo período, parece que essa questão vai permanecer. Então, é só para explicar por que umas disciplinas têm horário e outras disciplinas não têm horário. Agora, o que já aconteceu de cadastro para o primeiro período, que não está de acordo com o que aconteceu na prática, vai ser necessário vocês procurarem as secretarias dos programas, que vai ser necessário muito trabalho dos secretários e da coordenação para ajustar e deixar correto esse cadastramento, óbvio que com a ajuda da própria, tudo que for necessário da ajuda da própria, a gente está disponível, mas vai ser necessário esse ajuste. Por isso que a gente deu a sugestão na terça-feira de, para o segundo período remoto, que se trabalhe com cuidado, que se faça um cadastramento com muita atenção, para que o segundo período remoto já aconteça de maneira mais tranquila. Quanto ao primeiro período, a gente vai ajustando os problemas à medida que eles forem chegando e fazendo as alterações necessárias que vocês solicitarem. Obrigada. Luciana, teria alguma possibilidade de prorrogar esse prazo de fechamento do diário? Porque parece Sim. que a data de fechar é hoje, só que vários programas, hoje ou amanhã, não sei. Sim, professora Valéria. A gente já tinha dito mais um pouco no início que lá no sistema já está cadastrado o dia 18 de janeiro. A gente já tinha deixado para segunda-feira, o dia 18 de janeiro. E a partir da conversa no início dessa reunião, antes do professor Baldoni sair para a reunião dele sobre a Fundep, foi sugerido que se desse um tempo maior ainda, que ainda está insuficiente. E houve algumas sugestões. E o professor Baldoni já me mandou um recado aqui, pediu para eu falar, e eu ia falar no final da apresentação, no final da reunião, avisar para vocês, mas vou enviar um e-mail para todos os programas também, avisando que esse prazo vai ser estendido até o dia 25 de fevereiro. Então, nós vamos esticar tanto no sistema, cadastrar corretamente e avisar vocês que o período para esse fechamento dos diários do primeiro período remoto, o prazo está estendido até 25 de fevereiro. Angelita, porque você falou que você está com problema no diário, então eu acho que não deveria fechar, porque se fechar, depois só a própria para resolver. Às vezes, antes deveria matricular os alunos, daí a gente vai ter esse tempo para matricular,
e depois fechar, porque senão fica mais difícil resolver. Tarde demais, Valéria. Já fechei. Depois que eu fechei, que eu fui conferir. Paciência, agora já foi. Então vai ter que resolver, né? Devia ter feito isso correto de partida, né? É porque assim, há tempos atrás, para resolver isso só com o Bruno, e o Bruno tá com muito serviço. Aí agora parece que tá passando para a própria, então fica mais difícil resolver. Sim, no início, o cadastramento das disciplinas para o oferecimento lá das turmas foi feito pelo Bruno, mas o cadastramento dos alunos, as matrículas dos alunos foram feitas pelas secretarias. Então, assim, de todo jeito vai ser necessário um ajuste, não interessa quem, assim, né, não importando agora quem que fez, mas todos os ajustes vão ser necessários, e a gente pode ajudar. Tanto eu na direção, quanto o CEPOS, o setor de pós-graduação todos agora estamos com acesso ao sistema, então qualquer solicitação a gente está atendendo com a maior brevidade possível, e tentando tirar as dúvidas também. Muito obrigada, Luciana, porque aí se não tivesse fechado, não teria que mandar para vocês, porque aí sobrecarrega vocês também, mas paciência, né? Vamos com fé. Luciana, teria mais algum Com ponto certeza. que você gostaria que a gente abordasse? Alguém tem alguma pergunta mais específica para o Jefferson a respeito do sistema? Alguma coisa que seja necessário esclarecer da ferramenta, de como se fazer, a respeito basicamente dos diários, né, que são as atribuições dos docentes. Quem quiser fazer alguma observação. Eu queria. Pois não, professor Marco Schiavon. Sobre o registro das aulas. O registro do conteúdo abordado. Que eu acho que é diferente também, não é? Eu não entendi a Porque pergunta. como a gente não tem data... Essa era a minha questão também, viu, Luciano? Não tem como lançar nem a frequência, nem data. Como você não tem data definida, toda hora que você vai lançar a frequência, diz, essa turma não tem horários definidos, então você não lança a frequência. E aí você vai ter o problema, como está dizendo o Marcos, de você lançar as disciplinas, né, o conteúdo das disciplinas. Seria esse conteúdo programado aqui que estava na tela? Conteúdo da disciplina, né? O que você trabalha em cada aula, né? Tipo, o conteúdo... Marco Antônio, é possível lançar assim, é possível colocar todo o plano de ensino ali. Você podia mostrar, Jefferson? Dá para colocar tudo ali o dia que você deu prova? Eu só preciso, seria interessante alguém me passar um usuário de uma turma aí sem horário, que aí eu acho que ficaria mais fácil demonstrar que eu quero ver, de repente tem algum bloqueio que eu não tenha percebido, mas o planejamento é normal, aqui em conteúdo programado, ou em último caso pode-se usar também essa função aqui, ó. Jefferson, quando você... Diário eletrônico, conteúdo programado. Jefferson, no caso da disciplina, dessa forma remota, no meu caso não tem horário definido, pode ser essa pergunta, quando você coloca conteúdo programado, aí ele lista o seu plano de ensino. Mas qual? Esse conteúdo aqui ou esse daqui de cima? Isso, que você abriu naquela parte lá que aparece para você cadastrando as aulas, essa parte aí não aparece para a gente. Você pode me dizer seu usuário, só para eu entrar com ele aqui para a gente fazer um teste nessa tua turma? Aí fica mais fácil o pessoal entender o que eu estou tentando. Mas se eu falar meu usuário, eu colocar meu login e senha, eu não posso. Não, você não vai me dizer a senha, só vai dizer o usuário. Tá, deixa eu procurar outra turma aqui. Sem horário. Aqui, eu posso te dar o meu CPF que você quer? Quer que eu escrevo aqui? Não, você pode dizer que eu logo aqui. 096. É porque esse meu usuário eu consigo logar com. 880 778 01. E esse ambiente é de teste, tá, pessoal? Não é um ambiente de produção, não. Não estou mexendo nas turmas de produção de vocês. Não. Ele só pega da data de ontem até as informações que tinha. Pronto, tô vendo. Você tem uma turma com horário e 3 sem horário. Quer dizer, duas sem horário em 2020.3, né?
Pronto, então digamos que a gente entre nessa aqui, deixa eu ver qual é o bloqueio. Geralmente ele tem algumas mensagens, ó, sem horário definido, aí ele dá, mas para esses casos aqui, vocês podem utilizar essa função aqui, ó, diário eletrônico, conteúdo programado. É possível que vocês não consigam usar, por exemplo, esse gerenciar todos, que seria aquele. O sistema tem esse bloqueio. Mas é possível criar os tópicos de aula também. Normalmente aqui, mas eu posso tentar ver com o pessoal para a gente liberar, que realmente fica, aquele lá é mais prático, né? Mas dá para cadastrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Mas quando você cadastra o plano de ensino, quando você vai, aí ela aparece, aí ele lista o seu plano de ensino, os seus tópicos. É que o plano de curso já é outra coisa, né? Seria, digamos assim, a programação. Ele vai incluir também, né? Aqui. Ele vai mostrar lá. Na verdade, mas ele não abre essa janela da forma que você está abrindo aí para a gente. Ele não está abrindo para mim, ele está listando o que eu coloquei lá. Tá, por exemplo, deixa eu fazer o plano de curso dessa daqui. Ó. Ele ainda não tem o plano, vou fazer um teste aqui. Então, primeira aula, dia 8 de setembro. Vou botar aqui, aula 1. Aula 01. A turma dele está sem horário, é para ser o mesmo comportamento para qualquer uma, né? O detalhe é que tem que concluir esse cadastro do plano aqui, informar as datas de avaliação, né? Que seriam aquelas 3 unidades lá. Se não for essas 3, vai ter que fazer aquela intervenção para não apresentar, né? Eu vou até adiantar aqui com o pessoal se dá para a gente tirar o bloqueio, mas eu isso é o fim para mim, isso é o fim de 3 avaliações. Realmente o ideal era que tivesse sido alinhado já bem direitinho antes de fazer essas matrículas dos alunos, que aí não teria esse tipo de problema. Vou colocar qualquer data aqui só para a gente avançar. Só para a gente avançar, eles considerem essas datas. Beleza, deixa eu concluir aqui esse plano. Pronto, concluí, ó, ele já mostra de fato o primeiro, então tudo que eu cadastrar aqui no plano de aula, ele é para listar no conteúdo programado, mas de fato há esse bloqueio aqui, né, de permitir aquela opção de em lote, que eu mostrei na outra, mas se vocês editarem pelo plano de curso aqui, dá para fazer também a edição, né? A inclusão, ou até mesmo aqui, mano, já que é a mesma coisa, para não ter que ficar mexendo no plano, vocês podem só alterar aqui, ó. Em diário eletrônico, conteúdo programado, e tem essa opção aqui, ó, de criar tópico de aula. Então, vocês só criam o tópico. Digamos que eu não lembro que dia eu cadastrei, mas vamos colocar aqui dia 5. Eu colocaria aula 2. Posso colocar alguma uma observação, vincular essa 2 à aula 1, vice-versa. Colocar essas opções, né? Tem alguns parâmetros aqui de criar em outra turma, se a turma for semelhante. Tem mais opções do que aquela automática que é simplesmente digitar o texto, né? Então, eu vou só clicar aqui em cadastrar. Também testar com uns probleminhas, mas ignore esses erros. Então, pronto, aqui ele vai dar, ó, vai cadastrar a segunda aula e vai mostrar. Quando eu voltar na função, ele vai estar listando lá as duas. Da mesma forma, mesmo sem horário. O detalhe é que essa função é que tem um bloqueio, né? Eu não sei porque que o UFRN implementou dessa forma, mas ele bloqueia, não vejo nem, talvez, por que foi bloqueado, não consigo entender, mas ele não deixa usar aquela opção de programa todo, né? Que é dar uma listinha e você vai só preenchendo o número da aula e ele é um pouquinho mais prática, de fato. Mas essa é individual. Se você preencher o plano de trabalho, ele vai colocar seu conteúdo todinho tranquilo. Se preencher se você preencher lá, qualquer coisa que você for colocando em tópicos da aula, ou você for em diário eletrônico, ele vai estar listando o seu plano de aula. Isso. E no outro lá, quando você tinha um semestre normal, ele te permitia fazer daquela forma que você apresentou no início. Eu acabei fechando aqui. Mas agora você sugere que a gente vá somente ali no... Não, na verdade, vocês, de primeira, todo o primeiro acesso, vocês têm que cadastrar o plano de curso. Então, quando vocês cadastrarem aqui, já vai estar tudo ok. A única diferença é que não há essa opção de realmente de chegar lá e só nas datas e ir colocando a aula, né? Só o nome, né? Que é a opção que tinha realmente.
O que eu quero te dizer é o seguinte, eu coloquei o meu plano de curso, mas vamos supor que um conteúdo eu não consegui terminar naquela aula. Então, como alterar, ele não me permite como no diário normal, no período normal. Eu não entendi como seria essa alteração. Porque pode ter divergência entre o que eu cadastrei, fiz o cadastro lá no meu plano de ensino com o que efetivamente ocorreu durante o semestre. Uhum. Deixa eu voltar. Tá, você está querendo dizer que, por exemplo, você tentou dar a aula 1 e não conseguiu terminar. Aí, no caso, você quer alterar a aula 2 para ser uma continuação da aula 1? Isso, mas eu queria quando eu fosse lançar as minhas aulas, e eu não alterar o meu plano de ensino. Mas aí tá, o comportamento do sistema realmente é que quando você cadastra o plano de ensino, ele é vinculado a esse conteúdo programado. Ele não tem esse comportamento de o plano de ensino é fixo e o que você dá aula é separado, né? O sistema não tem essa opção, não. É vinculado os dois. Ok, obrigado. O que você executar é o que vai ficar no plano de ensino também, realmente não tem. Seria necessário alterar o comportamento do sistema para deixar fixo o seu plano, né? Programei isso, mas aí aqui eu executei isso. Eu entendi isso. Era essa a minha pergunta. Obrigada, Jefferson. Tá. Eu posso fazer a pergunta, Jefferson? Então, pelo que você está dizendo aí, todo plano de curso agora tem que ter planejamento dia a dia para ser implantado aí, porque eu não lembro de ter recebido esse tipo de instrução. Na verdade, toda disciplina, né, o comportamento padrão é que no primeiro acesso, o docente ele tem que configurar o plano de curso. Não, ele tem acesso assim, ao plano de ensino, mas não necessariamente um detalhamento de dia a dia do que o professor vai fazer. Pelo menos no meu programa nunca foi assim, necessariamente. Então, isso quer dizer que agora todo o plano de ensino tem que estar... Eu vou ter que pedir que todos reformulem, então. Porque o sistema ele vai cadastrar, para quem entendi, o plano de ensino e tem que estar... o plano de ensino tem que estar exatamente assim, com um planejamento diário de cada aula. Não é? Baseado na data de aula. Eu não lembro de ter recebido algum tipo de instrução assim. Será que só eu perdi alguma coisa? Luiz, na hora que você vai lá, desmembra e coloca qual que vai ser as avaliações, ele automaticamente já coloca as datas aqui. Aí na hora que você clica no plano de curso, as suas avaliações já vão aparecer ali embaixo. Mas eu não tive dúvida com relação à avaliação, com relação ao plano de ensino. Obrigado até, Valéria, mas não era isso. Mas alguém não sabia que tem que cadastrar o plano de curso? Jefferson, eu tenho uma pergunta aí, aproveitando que você está falando dele. Como que eu faço para colocar as referências básicas? Mas pode acabar as perguntas aí do pessoal. Eu não lembro de ter recebido esse tipo de instrução, que agora, em função do SIGA, o plano de ensino tinha que ser todo padronizado e vai ser todo desmembrado em cada uma parte dessas. Pode ser estranho estar fazendo não, Luiz, a gente não recebeu essa instrução mesmo, não. Ninguém falou para a gente para fazer tudo completo. Mas parece que tem uma opção ali que, se você marcar, isso aqui pode ficar público. Então, a gente está tentando aprender para fazer o mais certinho possível. Aí eu fui lá e pus cada coisa que eu falei, além desse negócio das avaliações, os temas de cada aula, eu coloquei certinho ali, no período emergencial passado, só que eu tive dificuldade lá no plano das referências, porque eu não conseguia colocar as referências básicas, só consegui colocar as referências complementares. Aí, se for possível desbloquear, Jefferson, porque provavelmente vai estar na senha da pessoa que faz o cadastro da disciplina. Então, depois, quando a gente, professor, vai lançar, não tem jeito de lançar... pelo menos para mim, não foi possível lançar a referência básica. Eu consigo colocar a referência complementar. Uhum. Com licença, eu acho que o que o Luiz Manuel está chamando a atenção é que a gente sabe que tem que cadastrar o plano de curso, mas não da forma como está sendo lançado, como se fosse um relatório do que nós fizemos do plano de curso. Porque uma coisa é eu pegar meu plano de curso e lançar, outra coisa é eu dizer, no dia tal fiz isso, ou vou fazer isso.
Isso é completamente complicado, né? O nome plano é justamente isso, né? Eu planejo, mas nem tudo vai sair do jeito que eu planejei, não necessariamente. Então, acho que uma coisa é lançar o plano de curso do programa de cada disciplina como um todo, cadastrar o programa, é o plano de curso. Outra coisa é fazer o que está sendo mostrado aqui, que é o que a gente faz de lançamento de disciplina quando a gente está completando o diário. Então, são duas coisas diferentes. Acho que é isso que o Luiz Manuel está perguntando. Na realidade, exatamente isso. Da forma que o sistema foi implementado, o que é que acontece? A princípio, né, o normal é que os docentes, pelo menos na UFRN, eles tenham que cadastrar esse plano aqui. Eles têm que informar qual a previsão dele. Por exemplo, eu vou dar aula 1 no dia tal, no dia 2 ainda vai ser aula 1 ou vai ser aula 2. Eles têm essa opção. Mas, claro, quando eles forem percebendo que não vão conseguir, eles podem editar lá naquele conteúdo programado. A diferença, o detalhe é que quando eu editar lá, edita aqui também. Esse plano de curso aqui não é fixo, ele é integrado lá, assim como essas datas de avaliação, essas opções. Realmente, deu para entender melhor agora ou eu não entendi a dúvida? Então, é possível, Jefferson, fazer um lançamento só por aquela opção excepcional que você disse, todo Isso, dia. O conteúdo programado vai bater aqui também. Aí o professor vai lançar exatamente o que ele fez naquela aula, após o final da aula. Da forma como está aqui, eu não estou vendo bloqueio, mas o normal é que você faça o planejamento, mas se você for alterando lá, ele altera aqui também, não são dois locais, não. Tá, talvez esteja havendo esse ruído na comunicação, porque até alguns, 1 hora, 2 horas atrás, a gente não sabia como era isso, porque isso não estava implantado. O nosso secretário só conseguiu fazer com que a senha dele funcionasse, como eu falei para vocês, uns 40 minutos antes da reunião começar, antes das 2 da tarde. Então, talvez as minhas perguntas estejam assim, meio sem sentido, porque eu não tive nenhum acesso à turma ainda, entendeu? Mas então, simplificando, é possível lançar, por exemplo, acabou a minha aula, eu vou lá e lanço nessa situação, nesse caminho alternativo que você deu e vai dar tudo certo. É isso que eu quero saber. Dá também. O normal é que se faça a programação, né? Geralmente os docentes já fazem toda a programação do semestre. Não, a gente até pode fazer, mas normalmente, não era uma regra. Nós não tínhamos pedido isso aos professores, porque o sistema antigo não pedia. Aí eu fiquei meio assustado agora. É o costume. Não que a gente não possa fazer isso daqui para frente, mas para o remoto anterior, eu não pedi isso aos meus professores, porque não tinha essa informação detalhada. Mas já que é possível fazer de outra maneira, né, então tudo bem. A gente vê como faz. Por exemplo, essa primeira aula eu incluí aqui nessa tela, a segunda eu incluí lá por conteúdo programado. Então, qualquer alteração que eu fizer lá, ou, por exemplo, eu posso dizer que essa aula 2, ela é filha da aula 1, né? Seria naquela outra telazinha que talvez um pouco mais prática. Tá, mas aí eu fazendo isso, vai ter um outro espaço em que eu vou ter que cadastrar esse plano de qualquer maneira? Dessa forma minuciosa? Não, o normal é que ao acessar a primeira turma, normalmente o sistema já avisa, né? No primeiro acesso ele diz, não foi cadastrado o plano virtual. Então, ele geralmente já orienta e você acesse, o plano de curso, que você acesse esse plano para cadastrar ele. A primeira mensagem é que não está cadastrado ainda. Aí você faz essa programação, né, baseada aqui nos tópicos, colocando os tópicos de aula, a data de previsão de avaliação, as referências. Eu vou ficar devendo, professor, essa questão das básicas, realmente. Eu não entendi, eu não sei se o sistema está meio que vinculado ao módulo de biblioteca, né, que eu vi que não tem biblioteca nesse. Vocês ainda não implantaram o módulo de biblioteca, então pode ser que tenha alguma coisa relacionada. Mas eu vou anotar aqui para verificar por que não tá listando, por exemplo. Eu acabei de listar um livro que não estava no acervo, mas ele realmente jogou tudo lá para complementar, não é isso? Por favor, olha para a gente, porque o que a gente consegue é isso aí que você está conseguindo, não vai para a básica. Eu vi aqui. E, tipo assim, aí o nosso plano de curso fica errado. Aí o que eu fiz foi, na hora que eu escrevi, eu coloquei entre parênteses dentro da complementar, que aquilo era uma coisa básica, para poder ficar tudo preenchido, e o aluno ver isso lá da casa dele. Mas ficou errado. Beleza, eu estou anotando aqui para verificar. Ô Jefferson, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Até você me perdoe se eu estiver enchendo o saco, mas eu estou tentando querer entender. Então, vamos supor, eu tenho lá N planos de ensino que os professores me passaram das suas disciplinas e o colegiado aprovou. Eu vou pegar o arquivo desse plano de ensino e anexar
anexar em algum lugar ou vou ter que ficar copiando e colando em uma parte aí? Realmente não, para estricto eu não vi, acho que nem graduação, não há nenhum campo específico para colocar o nome do arquivo, né? Não tem essa Sei, opção. então não é no sistema de anexação, não é de anexar arquivo. Tá, então a segunda pergunta. Então, acabei minha aula, eu vou lançar lá, eu não lancei plano nenhum em lugar nenhum. Eu Isso, por lanço exemplo, uma... assim, uma opção que tem, por exemplo, seria essa aqui, ó, seria importado a turma anterior. Então, por exemplo, você deu aula esse semestre, já fez seu plano. Você pode usar essa função aqui de importar para o próximo semestre, né? Então, vai ser um pouco prático, mas realmente, a primeira vez, não. A primeira vez vai ter que cadastrar na mão. Não, tá certo. Então, eu vou lá, suponhamos, eu não fiz cadastro nenhum de plano de ensino em nenhum outro campo. Aí eu vou lançar dessa forma alternativa que você falou, eu faço a descrição da minha aula, o sistema vai aceitar ou vai dizer que não tem um plano de ensino cadastrado em algum lugar? Ele vai continuar dizendo. Ele vai continuar dizendo, mas eu posso continuar lançando e ele vai aceitar no final. Eu não lembro se é Tudo. Você podia falar comigo, eu estava fazendo um curso. Mas ele geralmente continua avisando que você não tem. Deixa eu te falar um negócio. Eu não estou fazendo fofoca, mas eu acho que essa parte você não está fazendo. Ela estava falando para mim assim, você mandou mensagem para ela, aí eu... Simone, fecha o áudio, Simone. Mas você vai, ela falou assim, pô, aí porque eu estou te ligando, dentro da casa, está todo mundo em isolamento. A hora dela foi para Curitiba, isso que encontrou foi ela ontem, nem de casa para sair. Essa conversa é da reunião? Luciana, você não consegue fechar o áudio dela? Não consigo, não. Já tentei agora. Não consigo fechar, não. Tá, pessoal, então só para a gente tentar fechar. O coordenador da sala consegue. Não, assim, o procedimento padrão é isso, é cadastrar por aqui, mas a priori, assim, no momento vocês poderiam apenas, digamos, desconsiderar a princípio esse plano de curso e só realmente cadastrar o conteúdo programado, mas de fato é interessante que com o tempo vocês já se acostumem, né, a fazer esse cadastro direitinho do plano, que já vai até ser aproveitado para as próximas vezes, se forem dar a mesma disciplina. Entendi. Eu queria reforçar minha sugestão de que vocês procurem as secretarias dos programas para fazerem esse trabalho inicial em conjunto, vocês definem como que tem que ser a disciplina e o secretário ajuda no cadastramento, de maneira que o próximo período já fique um pouco mais tranquilo a utilização da ferramenta. E para o período anterior, né, aquele que já acabou, a gente trabalhar nas correções que forem necessárias. Sobre a solicitação de que somente uma unidade fique disponível para todas as disciplinas, eu vou passar essa questão para o professor Baldoni, ele também vai assistir essa reunião mais tarde, quando ele estiver disponível, e eu vou passar, né, essa questão para ele, e havendo alguma decisão da parte dele, da Pró-Reitoria, a gente envia um e-mail para vocês e a gente começa a tomar essas providências. É importante a gente lembrar que para o próximo período, as matrículas começarão na próxima segunda-feira. Então, é necessário que vocês entrem em contato com as secretarias para que essas disciplinas já estejam, os componentes curriculares, né, dentro do sistema, já estejam de acordo antes que hajam matrículas e alunos vinculados a elas. Isso. O procedimento padrão é esse, aqui já consigam definir tudo já antes de matricular alunos para que possam, se for o caso, fazer alguma alteração no cadastro do componente. Mas se houver algum que não se enquadre, né, que por exemplo, já matricularam e ainda está dando problema, né, a gente vai ter que intervir. Eu vou tentar verificar para ver se a gente consegue tirar a validação e ver se vai dar algum impacto, eu posso tentar testar, mas possivelmente as alterações realmente vão ter realizadas via banco de dados mesmo, para não ter que desfazer a implementação da UFRN em termos de realmente fazer essa crítica dizendo, ó, já tem alunos aí matriculados, você quer realmente mexer nessa turma? Vamos acompanhando, né, caso a caso, conforme os e-mails que os programas enviarem para nós, a gente vai trabalhando. Eu vou adiantar realmente aqui alguns testes relacionados a isso. Bom, eu pontuei aqui para verificar aquela situação da nota, né, que eu vi que lançando a nota manual por algum motivo estava sumindo a situação do aluno, né, não estava calculando o resultado da situação. Vou verificar isso para a gente ver se subir uma correção. Aí a questão dessa referência básica, que por algum motivo não tá lançando ali.
e também essa questão do cadastro das disciplinas para ver a possibilidade, a forma mais fácil, mais simples de remover essas unidades que não vão ser utilizadas. Teria mais algum ponto? Bom, como mais ninguém está se manifestando, né? Eu queria ver, Luciana, eu queria voltar na questão das notas, porque no sistema que a gente usa na graduação e quando a gente usava o pós-grade, nós tínhamos a opção de inserir a fórmula. Por exemplo, se eu quero uma média ponderada, colocar peso 3, 3 e 4 na última atividade, eu tinha essa opção. Aqui a gente não tem. Tem alguma forma de inserir isso no sistema? Porque ali só fala, você quer média ponderada, mas ele não abre uma janela para eu colocar minha ponderação. Mas isso é antes a ainda de você colocar a nota, professora Patrícia, na hora de cadastrar a disciplina. Exatamente. A característica da disciplina. Eu sei, eu tentei fazer isso, Luciana, só que eu fui tentar fazer e não consegui, quando eu fazia no cadastro. Falando a secretaria. Mas talvez é o perfil que não tenha permitido. Talvez tenha que ser um perfil mais alto. Só complementando, professor Luciano, a ponderação, na verdade, ela é relacionada aos parâmetros do sistema e a esse parâmetro aqui para o desmembramento de unidades. Então, quais são os parâmetros do sistema? Isso é que nós precisamos saber. O que o sistema está chamando de uma média ponderada? Qual é a ponderação? Só uma pergunta, professora. Seu usuário é de gestor, é docente? Coordenador. Não, eu quero saber. Aqui vai ser coordenador. Eu posso mostrar a tela de parâmetros, Luciana? Para eles entenderem? Eu posso mostrar a tela de configurações de parâmetros do sistema? Pode mostrar sim. Tá, então deixa eu mostrar para vocês entenderem o que é que eu estou tentando mostrar, falando de parâmetros. Bom, aqui no módulo de stricto sensu, né, acessando com permissões de gestor, existe essa configuração de parâmetros da gestora acadêmica. Então, essa configuração é global para toda a universidade. Então, a ponderação que eu estava me referindo seriam esses pesos aqui, ó, onde o número máximo que vai apresentar, quando eu faço um cadastro de disciplinas, ele vai mostrar que eu posso colocar até 3, porque eu defini que eram 3, eu tenho as médias definidas, eu tenho o método de avaliação, e aqui eu tenho a ponderação, ou seja, os pesos que eu utilizo. Atualmente, o parâmetro está configurado como peso 1. E esse parâmetro é global, não existem parâmetros específicos. Ano passado foi solicitado que removesse essa possibilidade de cadastrar parâmetros por programa, calendário até a gente voltou agora, mas ano passado também foi removida essa possibilidade. Não, então você está dizendo que isso é um parâmetro que a universidade define, não o... Isso. Aí o docente consegue definir uma ponderação para notas somadas, que era o que a gente estava vendo lá na turma virtual. Eu acho que eu talvez não demonstrei, então deixa eu só voltar lá rapidinho para a gente ver. Mas quando você mostrou lá, não sei se eu não entendi. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, eu lanço todas as minhas notas em 10. E aí depois eu coloco os meus pesos. É o que eu faço com as turmas da graduação e fazia quando nós utilizávamos o pós-grade. Certo. Então, por mais assim, você lança todas as notas em 10, mas é necessário configurar aqui na turma virtual também, para que ele entenda que você vai ter um peso, né, para essas notas. Então, aqui, ó, em configuração, por exemplo, eu vou desmembrar a unidade 2, para mostrar. Então, na unidade 2, por exemplo, eu posso dizer que é média ponderada. Então, quando eu desmembrar a unidade 2, ele vai me dar opções, diferente da unidade 1, que eu coloquei só soma de notas, não tem peso na unidade 1. Na unidade 2, eu vou colocar aqui só para demonstrar. Então, deixa eu salvar aqui. Então, quando eu voltar lá no lançamento de notas, que eu tentar desmembrar essa unidade 2 aqui, faz de conta que só tem a unidade 2, ignorem a 3 e a 1. Então, eu vou desmembrar a unidade 2, e agora ele vai me dar a opção de peso. Ó. Então, eu posso dizer que essa nota, ela vale 10, mas, no caso assim, ela sempre vai valer até 10, né? Não existe a opção de somar
E aqui eu posso colocar só o peso. Então, eu posso colocar 3 unidades, dizendo que essa tem peso... Como é que seriam os seus pesos que você usa? 3, 4, 5? Como é que você Eu uso 3, 3 e 4. Mas aí não é... Mas aí não seria o desmembrar a unidade. Seria aquelas lá, atividades lá, 1, 2 e 3. Que eu... Mas aí é que tá. Da forma como está atualmente, você só conseguiria fazer dessa forma aqui, tendo uma unidade e desmembrando três avaliações, entendeu? Então, melhor seria colocar uma unidade e eu desmembrar ela em 3 avaliações. Isso, para não ter que mexer no parâmetro global. Não, é porque isso, quando nós começamos a usar esse sistema, eu venho com essa dúvida. Uhum. Mas agora, ótimo. Então, você explicou, coloco uma unidade e eu coloco 3 dentro dessa unidade. Ótimo. Isso, aí quando eu desmembrar, aí se eu colocar 2 aqui, por exemplo, ele vai fazer aquela soma baseada nos pesos que eu informei, né? Diferente dessa que ele só somou as notas aqui. Aqui eu vou poder botar um 10 tranquilo. A gente vai somar com as outras e fazer a média baseada naqueles pesos que eu informei, né? Ele até mostra aqui, ó, nota 1, peso 3. São essas opções, realmente. Mas realmente a gente precisa alinhar, é preciso que vocês alinhem, né, com a coordenação para a gente ver o que é que vai precisar de corrigir dessas quantidades de unidades, quem vai ficar com 1, quem vai ficar com 3, para a gente poder deixar tudo redondinho para o próximo período, vocês não terem mais esse tipo de dificuldade. Já está a disciplina tudo cadastrada direitinho, já vai entrar tudo perfeito. Mais alguma pergunta? Obrigada. Nada. Oi, Jefferson. Oi. Tudo bem? Queria saber se tem algum material didático que possa passar para a gente, sei lá, alguma coisa assim que seja prático para a gente poder utilizar na hora que a gente for trabalhar mesmo, porque o curso vai dando essas clarezas para a gente, mas na hora que a gente for mexer mesmo que vão surgir muitas dúvidas, né? Realmente, assim, a princípio, a gente não tem assim, um material didático pronto para essa versão, né? Ela é nova, mas geralmente a UFRN tem a Wiki, né, que explica um pouco sobre essas funções também. Mas, de fato, o Marquinhos ele tinha combinado, né, que ia começar a fazer alguns materiais para vocês, para disponibilizar. E eu posso ajudar também quando ele precisar. A gente pode passar o direcionamento, a fazer um passo a passo com os prints, né, por exemplo, dessa configuração de peso, de média ponderada, de média somando as notas, desmembramento somando as notas. A gente pode fazer um passo a passo. E essa questão de lançamento de frequências também, se forem precisando aí, façam um levantamento, aí eu posso ajudar o Marquinhos também, se for o caso. Beleza. Pessoal, a proposta do professor Baldoni é que as capacitações, a partir de agora, sejam baseadas em pontos específicos, como essa de hoje era específico sobre os diários, e serão oferecidas novas capacitações, tanto para docentes, quanto para coordenador, quanto para secretários, mas sempre tratando de um ponto específico, para ficar um pouco mais ágil e um pouco mais objetiva, né? E a partir dessas capacitações, o Marquinhos vai preparar esses materiais e a gente vai disponibilizar. Todo o material que a gente receber, nós encaminharemos para vocês. De imediato, a gente tem 2 PDFs que são... Parece que tipo um manual, mas parece que está desatualizado. A gente pode encaminhar para vocês também, mas ele não vai estar exatamente como essa versão. Encaminharemos por e-mail daqui a pouco para todos vocês. Mas todo o material que chegar às nossas mãos, nós encaminharemos para todos os programas, para que sejam encaminhados para todos os docentes. Só reforçando que em breve haverá novas capacitações, serão oferecidos novos cursos, falaremos sobre processos seletivos e outras coisas mais. E somado a isso, nós estamos implantando uma comissão de implantação do SIGA, um grupo de trabalho que vai fazer o levantamento de necessidade de capacitação referente a esse sistema, exatamente para elaborar esse cronograma, né, de capacitações, para que as coisas fiquem cada vez mais familiares e mais próximas dos usuários, né, de todos nós que estamos lidando com eles e tendo que trabalhar com o sistema. Eu queria reforçar que continuamos à disposição de vocês. O professor Baldoni disse que ainda está em reunião até agora, então provavelmente ele não vai conseguir voltar para essa reunião. Queria agradecer a todos pela presença, pela disponibilidade de vocês, estando em férias ou não, estando aqui participando para se inteirarem do sistema. Pedir desculpas pelos problemas do início da reunião, os problemas operacionais, que foram todos de minha responsabilidade. Peço desculpas por isso, agradeço pela paciência.
E agradecer ao Marquinhos, né, que está aqui representando a NTINF, ao Jefferson, que veio trazer explicar a ferramenta para nós, e vou deixar mais um espacinho para quem quiser. A professora Roseli gostaria de falar ainda, e mais alguém que gostaria de falar alguma coisa, vai ter o espaço agora. Parece que a gente conseguiu, de certa forma, atingir o nosso objetivo inicial, que era apresentar a ferramenta, e reforçar que existiu no chat um link, a gente disponibilizou um link para o registro de presenças, quem quiser colocar seu nome lá na lista de presenças, para a gente saber. Vou passar a palavra para a professora Roseli. Se não tiver mais ninguém para falar, vou deixar disponível ou para o Marquinhos, ou para o Jefferson, ou para o Daniel, quem quiser falar mais alguma coisa. Muito obrigada por tudo e, mais uma vez, peço desculpas, tá? Eu deixei para o fim para falar, porque é sobre o primeiro R. Que eu estava comentando que o meu, ele está com as datas todas erradas das aulas. Que o curso começou dia 8 de setembro. E as minhas datas lá de aula tá março, abril, maio e junho, eu acho. E eu estava esperando essa correção para poder lançar as aulas. E daqui a pouco eu já tenho que fechar o diário. Então, eu queria ter um entendimento, assim, se dá para mudar essa data, o que vai ser feito. Você pode me informar a turma? O período? Só o 2023, eu acho. O meu CPF? 132... 132 491 398 31. É só essa turma mesmo aqui? É só essa turma. Aí quando eu abro e vou lá nas datas... Mas é porque essa turma aqui é 2020.1. É porque você está tentando cadastrar as informações do primeiro período remoto no primeiro período de 2020. O seu programa ainda não cadastrou nada referente ao primeiro período remoto, que é o 2020.3. Então, tem que ser feito o registro primeiro, antes de você fazer o registro das suas turmas. Então, isso aí vai ser deletado, não vai... Isso vai continuar. O primeiro semestre de 2020, por resolução do CONEP, foi congelado. Ele está paralisado no ponto em que ele estava. Então, ele não vai ser cancelado, ele não vai ser eliminado, ele vai ficar do jeito que está. Mas eu acho que foi lançado errado, porque 2021 eu não ia dar essa disciplina. Então, isso tem que ser o meu era o 2020, primeiro R. Então, isso aí tem que ser corrigido e feito dentro do 2020.3, que é o primeiro período remoto emergencial, o cadastro das disciplinas oferecidas nesse período passado. Então eu não cadastro nada aí, eu deixo isso para lá. Está errado. Procure a secretaria, que precisa corrigir isso com a nossa ajuda, para você poder para de aparecer para você, se realmente você não deveria dar aula. Né? E não tem jeito de transportar isso para o 2023, não, né? Não é transporte, vai ter que ser um novo cadastro. Vai ter que cadastrar novamente. Vai ter que cadastrar uma nova turma e atribuir e matricular os alunos. A Claudete lá do PPMEC, ela já está tentando já... Então, com a Claudete, eu estou agendando uma reunião com ela amanhã, pela manhã, para eu e ela trabalharmos juntos nos registros do PPMEC. Nós vamos trabalhar juntas, eu com o meu perfil e ela com o perfil de secretária. E a gente vai tentar corrigir todos os problemas que ela trouxer. Talvez ela já esteja sabendo desse probleminha aí, ela já vai trazer. Se não souber, por gentileza, envie um e-mail para ela relatando esse problema para ela corrigir também. Tá, ela já está ciente. Mais uma coisinha aí, no lançamento de aula, eu estava pensando em fazer uma coisa diferente, se ficar as três unidades. Você pode entrar aí para mim, por favor, Jefferson? No lançamento de nota? Lançamento de nota. Porque a outra, se entrar 3, vai ficar igual, né? Eu acho que eu não salvei aqui no meu perfil. Que eu estava pensando, porque se eu dividir a unidade 1 nas minhas 3 atividades, que é o que eu dou um trabalho, 2 provas, aí seriam 3 atividades. Eu não teria nada para colocar na unidade 2 e na unidade 3, que eu já coloquei tudo que eu avaliei os alunos na unidade 1. Só que daí o sistema não me dá um resultado, enquanto eu não preencho ali a unidade 2. Eu poderia repetir a média da unidade 1 na unidade 2 e na unidade 3 para eu ter um resultado? Sim, se não houver nenhum problema para, digamos assim, para o pessoal da própria ou para a instituição,
Sim, poderia. Parece que essa é a única solução. Seria a opção né, mais rápida para esse semestre. Mas para o próximo semestre, aí sim, você já orienta, ó, minha turma tem que ser cadastrada direito, antes de matricular os alunos, que aí já sana esse tipo de problema. Tá ok. Porque realmente Eram essas duas dúvidas. Se vocês só. conseguirem fazer dessa forma, já até facilita para a gente, que a gente não vai precisar estar mexendo no código, ou talvez fazer alterações via banco de dados, se ele vai ser um pouco trabalhoso, identificar as turmas, remover essas colunas. Para mim, se tivesse uma unidade só, era melhor. Então, para o próximo período, é necessário cadastrar já corretamente, de acordo com a vontade do professor. Agora, para esses que já estão cadastrados e já têm alunos matriculados, a gente pode pensar uma solução. Se não for possível alterar, porque já tem alunos matriculados, talvez repetir a mesma nota da unidade 1, se não houver nenhum problema, acho que seria a melhor opção, mais prática. A média ponderada será essa, né? Sim. Tá ok, obrigada. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Luciana, eu só queria agradecer por esse evento. Obrigada, Jefferson. Foi bem esclarecedor. Peço desculpas por alguns termos, né? Que a UFRN tem uns termos diferentes. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uns termos um pouco diferentes, mas eu tentei explicar da melhor forma para a gente poder ajudar vocês a utilizar também o sistema e poder tirar o melhor proveito possível para ficar mais prático a vida de vocês também. Eu agradeço também, mais uma vez, não só pela presença de vocês, mas pela paciência também, né, compreensão diante dos problemas que vêm surgindo. Mas aos poucos a gente vai resolvendo, se Deus quiser. Muito obrigada a todos. Obrigada, Luciana. É isso, pessoal. Obrigado a todos pela Obrigada, participação. Jefferson. Qualquer coisa eu estou à disposição. O Marquinhos também pode me acionar lá no Skype. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Então vamos encerrando por aqui, tá bem? Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Tchau, obrigada.